O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição no Senado, protocolou uma representação na Comissão de Ética Pública da Presidência, se é que existe, pedindo que uma investigação seja aberta contra o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, eu ia falar uma rima. O objetivo é investigar se Andrei Andrônico Andrógeno Andrigos Rodrigues violou o Código de Conduta ao divulgar informações privilegiadas e minimizar o envolvimento do irmão de Lula, o Frei Rico, vice-presidente do Sindinap, do escândalo do INSS. Então tá aí Rogério Marinho, o líder da oposição no Senado, pedindo aí que se adotem providências contra este Andrei Rodrigues, né, que de policial envergonha muito a categoria, né? Como policial, ele faz gosto apenas para quem tem saudade da Gestapo, né? Se é que tem alguém vivo ainda, e se é que tem alguém que pode sentir saudade desta porcaria, mas tá aí o Andrei, vamos ver o que vai acontecer, porque também ele protocolou na Comissão de Ética da Presidência, né? Da presidência do PT. Então, meus queridos, vocês já viram como é que funciona. Em entrevista ao canal ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta Notícias, um canal de fake news, né? É um canal aí, para mim, é uma das coisas mais abjetas que existe. Assistir uma porcaria dessa de ICL do Felipe Neto, né? O diretor da Polícia Federal disse que várias entidades e associações foram objeto de busca e apreensão, mas que o Sindinap do irmão do Lula não havia sido uma delas e que Frei Chico não será investigado. A fila de espera, aliás, por benefícios do INSS disparou no início de 2025, bateu novos recordes e deve impactar as contas públicas no ano. Em abril, quase 2,7 milhões de requerimentos foram registrados para pagamento de aposentadorias, pensões, licença maternidade e benefícios por incapacidade. No mesmo mês de 2024, por exemplo, esse estoque era de 1,4 milhão, ou seja, houve um aumento de 91%. O impacto é de 6 bilhões de reais apenas com o pagamento dos valores em atraso. O custo em 12 meses seria em torno de 27 bilhões de reais. Isso porque nós nem chegamos no consignado, em Luiz Arthur Nogueira. Exatamente. Bom, Pavinato, que está explodindo o número de benefícios no Brasil, isso não é novidade. Primeiro que a população está envelhecendo, a gente vai ter cada vez mais pessoas se aposentando. Mas aqui tem muita fraude. E a incompetência do governo que não consegue combater fraude. E fora que é um esquema de pirâmide, o INSS. A Previdência brasileira é um esquema de pirâmide, é um ponzão. E agora só está nascendo bebê reborn, então... Pois é. Tem esta também. Poderia cobrar a Previdência, né, dos bebê reborns também, poderiam contribuir com a Previdência. Bom, o fato é o seguinte, tem muita fraude, a fraude de auxílio-doença, fraude de aposentadoria por invalidez, o governo finge que não vê, e a gente vai gastando bilhões e bilhões de reais, e isso vai, obviamente, impactar as contas públicas. Aí qual é a solução do governo? Em vez de combater fraude, ele vai aumentar o nosso imposto. Então vamos preparar o bolso, que a gente vai pagar mais imposto para sustentar um monte de fraude do INSS. Meus queridos, Marcelo Bella. A realidade é quando a gente fala sobre a Polícia Federal, parece que o pau que bate em Frei Chico não bate em Francisco, né? Essa é uma postura ilegal, é uma postura de prevaricação. Então, ou seja, não deve ser investigado só o delegado, deve ser investigado quem pediu para ele proteger, né? Proteger essa instituição. Tipo Lewandowski, tipo Lula. Todas as instituições devem ser investigadas, não é uma ou outra. Todas devem ser investigadas e quem não deve, não teme. Enquanto isso, minha senhora e meu senhor, nós ficamos com essa boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quem não deve, não teme, mas quem deve, temer, né, Ana Paula? Essa fraude do INSS é um dos novos grandes escândalos do PT e do governo atual, e se a gente procurar, a gente acha mais coisas. O que nos angustia é que realmente o governo está trabalhando para esvaziar essas investigações. E aí o que acontece?
da Polícia Federal não investigou o irmão do Lula. Aí quando chega lá na CPMI, aí a oposição fala assim, vamos chamar a Polícia Federal para explicar por que não está investigando o irmão do Lula. Aí o presidente fala, não vai chamar. Então, assim, isso aconteceu na CPMI do 8 de janeiro e eles estão, nesse ponto, o atual governo, o PT, a esquerda, eles são eficientes nisso aí. E a oposição precisa trabalhar mais para estar aí em pé de igualdade brigando, porque a gente consegue as assinaturas para instalar a CPMI, mas os principais cargos, que são aqueles que vão definir os rumos das investigações, a gente ainda está deixando muito a desejar. Com relação à Previdência, como o Luiz Arthur Nogueira muito bem explicou aqui, esse é um dos grandes problemas econômicos do país. Se não me engano, a maior fatia, né, de gasto público é a Previdência do país, que precisa de uma reforma, passou por uma reforma no governo Temer, se não me engano, mas muito ainda aquém. Foi no do Temer ou do Bolsonaro? Do Bolsonaro, mas muito ainda aquém do que seria necessário. Porque, na verdade, o próprio sistema de previdência, ele é um fator de aumento de desigualdade social no país. Porque justamente aquelas pessoas que já tiveram maiores salários, em especial os funcionários públicos, e aí nós estamos incluindo deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e etc., justamente o funcionalismo público, que já teve os melhores salários durante toda a sua carreira e que, portanto, poderiam tiveram maiores oportunidades de investir, de construir patrimônio, etc., são justamente os que vão ter os maiores benefícios depois de aposentados. Então, é uma máquina de perpetuar desigualdades sociais. Então, precisa passar por uma reforma ampla e a gente ainda está longe disso. Mas eles estão fazendo cotas agora, vai tudo ficar resolvido. Tudo vai ser cota. A Previdência, por si só, é uma aberração. A Previdência Social não deveria existir. No modelo econômico equilibrado, o que você deveria ter é aula de educação financeira desde que a criança começa a entrar na escola. E dentro de casa, você deveria ter um capitalismo. Mas como você tem a Previdência, tudo bem. Ótimo. Como é que a gente faz para gerenciar uma porcaria que deveria ser usada exclusivamente para Previdência? Começa por aí. Ela é usada, eu me lembro... Se lembra quando existia apenas que era uma cota única? Como é que eles davam o nome? Foi no governo Lula, eles jogavam todo o dinheiro do orçamento para uma única conta e eles decidiam como é que eles distribuíam, a Previdência estava lá dentro. Esqueci qual é o nome que dá. Era um termo técnico que eles usavam. Então a Previdência caía para ser usada para qualquer coisa, menos para a Previdência. Aí já começa a ter as distorções. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, eu faço para vocês que são juristas. Se primeiro, o senador Rogério Marinho, por quem eu tenho grande respeito, sou um homem muito sério e tenho minha admiração, meu respeito terá sempre. Mas ele protocolou uma representação na Comissão de Ética Pública da Presidência. Presidência da onde? Do Senado ou E se ele entrou, não seria muito melhor... Não, só tem na Presidência da República. Pois é, então a Presidência da República não vai dar em nada. Não seria melhor ele fazer uma denúncia? Porque no mínimo, se o que está configurado na nota foi prevaricação. No mínimo. Então não tem que verificar porque deixou o irmão do Lula de lado. Ora, esse cara prevaricou. Se ele prevaricou, eu tenho a impressão que isso cabe uma ação de outra ordem em outra instância, muito mais direta para dizer, põe esse cara, leve ele para ser investigado, para ser julgado pelo Moraes e por todos aqui. Certamente um sorteio vai cair nas mãos do Moraes. Vai ser investigado pelo Moraes, para ser julgado pelo Moraes. Por que não? Porque isso aqui é prevaricação. No mínimo. No mínimo, eu posso estar enganado, mas ele prevaricou. Porque se ele minimizou, retirou o irmão do Lula do processo, ou não quer que o irmão do Lula seja investigado, ou ele está prevaricando, ou tem conluio. Eu não estou usando a linguagem jurídica. Qual é? Por isso eu faço a pergunta. Aonde seria o local, a instância adequada para entrar com uma ação e qual seria o nome dessa ação? Pamela, tu já fizeste uma série de orientações para esse bando de incompetentes que a gente tem no Senado e na Câmara. Você poderia fazer, e você, Ana Paula, fazer mais uma dessas? Para quem seria? Para Alexandre de Moraes. Óbvio. Se não for para ele, vai ser para quem? O homem que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê. Que, na verdade,
uma palhaçada dessa, o PGR devia já se intrometer, né? Porque tem a ver, a Polícia Federal virou um braço de fist fucking do presidente. Essa que é a realidade do Brasil hoje. Entendeu? A Polícia Federal só serve para entrar na bundona dos inimigos do Lula. É um braço do governo. Não fosse, tava o irmão dele investigado. Se fosse o irmão do Bolsonaro, tava tranquilo, né? já tava esteja preso, né? Como se diz. Essa palhaçada que a gente vê aí. Aí vai lá, o delegado da Polícia Federal, que agora tá todo mundo estrela, né? Vai dar entrevista no Instituto Conhecimento Liberta, do Felipe Neto, nesses programas vagabundo que mente pra cacilda, né? Fala umas barbaridades jurídicas que só por Deus, e ele fala assim, não vou investigar, e não vou. Por quê? Quer receber o colar do anjo do Big Brother agora, o colar do capeta, né, na versão de Brasília? Vai entender. Esse Andrei aí é uma vergonha. E vale lembrar, o Senado não faz nada, a Câmara não faz nada. Cadê a obstrução? Tá tudo errado no Brasil. Que antes era só o pessoal do 8 de janeiro. Só não, que já era muita coisa. O brasileiro comum preso, condenado por golpe, mesmo com o Alexandre de Moraes confessando e a turminha toda ali, né? Careca, Peruca, Flavinho Tonelada, Bento Carneiro e ministro Reborn, confessando de maneira indireta que não deram acesso a todos os documentos da investigação a cada um dos réus, já estavam presos, são presos políticos porque não teve devido processo legal, e ainda mais quando eles passam por cima da Câmara dos Deputados falando, não, aqui vocês não vão ter a prerrogativa constitucional do artigo 53, parágrafo 3º, e decidir se suspende ou não a ação penal contra o deputado Ramagem, porque a gente considera o golpe, a tentativa de golpe de Estado e a tentativa de abolição do Estado de Democracia de Direito, algo ocorrido em 2022, antes do dia 16 de dezembro de 2022. Então, portanto, só esse corte que ele faz para processar o Ramagem livra, inocenta todo brasileiro comum do 8 de janeiro dos crimes de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O que resta para o 8 de janeiro? O que foi suspenso por Ramagem, que é deterioração do patrimônio tombado e depredação do patrimônio público. É só isso. Então, meus queridos, não tem o que fazer. Cadê o deputado, cadê o senador para fazer alguma coisa? Porque eu imaginei que fosse obstrução geral. Obstrução geral. Nossa, vamos parar o Brasil. Aí agora, já não é só mais inocente preso político. Agora é aposentado. É aposentado sendo roubado. E essa oposição não consegue instalar uma porcaria de uma CPI. Aí daqui a pouco vai ser o quê? E aí a oposição ainda vai estar, nós vamos obstruir. Devia obstruir a boca. Não falar tanta bobagem. Faz a gente passar raiva. Faz sim.